foi uma experiência única, eu acho que foi extremamente enriquecedora, não só para os alunos que estão aqui presentes, mas também para mim como professora, coordenadora do curso, e também para o Clístenes, né, que foi já um aluno meu de longas datas, e é sempre uma grande satisfação estar com o Clístenes de alguma forma, né? Acho que o mais importante para o estudante, né, é ele ter interesse naquilo que ele está fazendo, que ele está aprendendo, né? Nós sabemos que, tipo assim, é muito importante a gente estudar, é muito importante a gente aprender as coisas, mas nem tudo que a gente precisa aprender é interessante de aprendermos, né? Então, como professor, né, eu acredito que o nosso papel é tentar achar formas de transformar aquilo em algo interessante, né? Eu acredito que é sempre uma boa prática nesse sentido de mostrar, de alguma forma, que para o curso de Sistema de Informação não é somente programação, né? A gente sempre está muito voltado para essa questão de programação, de desenvolvimento de software. A experiência de hoje mostra que não é somente isso, que esse curso como um todo, e como outros cursos também na área de TI, ele abre um viés muito grande para que a gente possa atuar em várias frentes, e a robótica é uma delas. Porque se a gente for analisar, o que nós conseguimos perceber? Que na área de sistema de informação, a gente tem uma questão de IoT, de internet das coisas, que está muito bem sendo utilizado hoje em dia, com questões de inteligência artificial, de casas inteligentes, de automações, né, entre outras questões. E de uma certa forma a gente consegue formar um profissional que tenha todo um processo de multidisciplinaridade, de gestão de conflitos, porque ele tem que trabalhar em equipe, ele tem que lidar com o problema dos seus colegas que entrega ou não entrega trabalho. Então, de uma certa maneira, a gente acaba, né, muitas vezes também preparando o aluno nesse sentido, a ter todos esses tipos de frentes, possibilidades, e também preparando para o mercado de trabalho dessa forma. Muitas vezes não é tão comum, né, você ver isso na parte da tecnologia, porque você imagina assim, não, tecnologia ali é só o computador, teclado, e vai ficar ali, né, ver os filmes lá, os hackers lá, assim, né, mexendo assim com a mão, assim. E na verdade é muito mais do que isso, né? Então, que nem, por exemplo, aqui, né, nós temos um laboratório de prototipagem, né, onde a gente consegue montar várias coisas que envolvem programação, né, mas algo que a gente chama de maker, né, tem toda uma cultura maker, um manifesto maker, tudo mais, em que nós podemos construir algo físico para embarcar essa tecnologia que nós desenvolvemos, né? Então, hoje nós temos umas coisinhas mais simples, né? Então, nós imprimimos ali uma órtese, né, de mão, né? Vimos ali como que funciona a parte do software, do fatiamento disso, né? Também fizemos ali a parte do corte de umas naves ali, né? Vimos também como que funciona a parte do software para isso. A aplicação é imensa quando você junta, né, a parte maker com a parte de tecnologia da informação, né? Você vai muito além, né? Então, pensando na medicina, né? Tem a parte dos robôs, né, teleoperados, tem a parte ali de você conseguir com um sensor, né? Isso usando a IoT, né? Um sensor, um microcontrolador ali, você fazer testagem em tempo real, que nem, por exemplo, descobrir o tipo sanguíneo, né? Você pega ali, coloca uma gotinha de sangue numa lâmina, coloca no dispositivo, ele faz a leitura e diz, é O positivo, A positivo, A negativo e assim por diante. Você pode montar um Steam Deck, né, que o pessoal chama, um dispositivo como se fosse um teclado com vários botões assim para você fazer gravação de vídeo, né, que hoje está bem em voga, né, essa onda, né, de você gravar vídeos para o YouTube, vídeo para o Instagram, TikTok, né, aí aperta um botão para subir legenda, um botão para puxar a vinheta, assim por diante. Você consegue fazer, você consegue programar, não é uma programação muito sofisticada, né? Você consegue fazer controlador MIDI, o pessoal da música, né, gosta bastante de controlador MIDI, né, para fazer composição, né, sintetizar algumas coisas. Então você consegue fazer ali com um microcontrolador alguns botões, um slider, um fadezinho. É muito vasto o que você dá para fazer. Então, se você fizer naquele padrão ali, for colocar uma ponta, a chance de você acertar é quase 100%. Se você errar, é só mudar pro meio. O aluno, ele tem que ter uma certa proatividade, né? Eu acho que uma das questões que eu acho que pelo menos que Cassiana, né? Que eu acho que é um perfil muito da área. Eu acho que quem vai para a área de TI muitas vezes tem um perfil bastante inquieto, sabe? Uma pessoa que é inquieta, que é proativa, que gosta de tá sempre buscando alguma coisa, sempre atrás de algum tipo de entendimento, não fica assim se contentando, eu estudei isso aqui é o suficiente, sabe? Eu no sentido de estar sempre buscando um novo conhecimento,
nova solução. E o curso de sistemas, o curso de TI como um todo, ele é isso, você está sempre em constante busca, quase como se fosse em constante melhoria contínua, né? Você está sempre em uma grande melhoria contínua, porque hoje você tem uma tecnologia, amanhã você tem outra, e amanhã você tem outra, como qualquer outra área. Mas você tem que estar em constante evolução, você não pode ficar estagnado no tempo, porque senão você vai ser mais do mesmo, né? Então isso é uma grande característica, eu acho que é um grande perfil que uma pessoa que queira ir para a área de TI precisa ter. Se for acomodado, não que não possa ser da área, mas pode ser que não tenha tanto sucesso como alguém que seja mais inquieto e que queira, né, sempre buscar algo a mais. Quando você entra, né, numa formação, nem sempre você sabe o que você quer, né? Às vezes você sabe e você muda, que nem meu caso, né? Eu entrei querendo melhorar minhas aulas de matemática, né? E saí um profissional da robótica, né? Mas entendendo bem o que você quer, você consegue ir para qualquer caminho. Tá? Não necessariamente trabalhar com o core hoje, né? Que é o que está mais em alta assim, dessa área, né? Mas com o que você quiser mesmo. Se você quer entrar na área de desenvolvimento, né? Você precisa ver primeiro o motivo que você está escolhendo isso, tá? Então, assim, se você é uma pessoa curiosa, né? Que quer entender como que funcionam as coisas, que quer saber como que você monta as coisas, né? Você vai acabar se dando bem, tá? Eu acredito que como qualquer outra graduação não é algo fácil, né? Vai ter coisa que você vai achar chato, vai ter coisa que você vai falar assim, não sei pra que serve isso. E normalmente as matérias que você acaba achando chato, que você não vê propósito, é o que você vai atuar mais lá na frente, né? Você vai acabar descobrindo que, tipo assim, BSI não é só fazer site, né? BSI não é só saber trabalhar com banco de dados, né? É algo muito além disso, né? Você entender como que funciona o sistema mesmo. E assim, se você aprende bem como que funciona o sistema, como você constrói um algoritmo, a estrutura de um algoritmo, né? A arquitetura de um algoritmo, você consegue trabalhar com qualquer coisa, né? Aí você pode escolher, quero fazer site, eu quero fazer robô, né? Se você entendeu ali, e não importa a linguagem de programação também. TI sempre foi a minha primeira opção e eu estava pesquisando quais eram as melhores áreas de mercado, né, de trabalho e tudo mais. E TI sempre foi a primeira opção para mim pelo mercado de trabalho mesmo. Aí eu acabei me enfiando em BSI. Pensava em programação também, porque desde pequena também, jogando e vendo meus irmãos, então para mim sempre foi a primeira opção. Para quem não conhece, é uma coisa bem básica também. Eu achava que era um bicho de 7 cabeças. Quando a gente entra, a gente vai descobrindo que não era tudo isso e que não é só programação que você vai estudar. E tem outros fatores também, tipo administração, você vai tendo contato com outras áreas também. Foi bem legal, é muito bacana aprender assim, praticando, né? Porque é na prática que você aprende mesmo. Fazia muito tempo que eu não estudava mais, tipo, só terminei o ensino médio e comecei a trabalhar, tipo, e então, quando eu comecei a ter contato com a faculdade de novo, tipo, com a faculdade, né, começando a estudar de novo, pra mim foi incrível, tipo, quando eu comecei a conversar com o pessoal da faculdade, os professores me acolheram muito bem, eu entrei ali quase na metade de tudo que estava acontecendo, caí de paraquedas e fui muito bem recebida, o pessoal me acolheu muito bem, os professores me acolheram, conversaram comigo, explicaram sobre o que estavam ensinando e sobre tudo que estava acontecendo. E assim eu fui pegando jeito. E estamos aí até agora. Acho que no começo de tudo, pra mim era o meu maior medo. Tipo, nossa, tem que começar a estudar agora e tudo mais. E quando eu comecei mesmo, a gente vê que não é tudo isso, que é mais calmaria. Se quer ser um profissional bem qualificado, tem que se dedicar, porque tudo é questão de dedicação. Se eu só termino a faculdade e eu não me dedico para aquilo, não vai adiantar de nada eu ter feito a faculdade. É questão de dedicação também do aluno, né, em aprender. A gente manda mensagem para os professores, tipo, professora, eu fiquei com uma dúvida aqui, preciso de ajuda. Às vezes a professora Cassiana responde a gente num domingo à noite, a gente estudando, e a professora, preciso de ajuda em tal coisa, e ela responde a gente, ela tá sempre ali perto. Porque você ter o contato ali com o professor, você ir para a faculdade, acho que faz totalmente a diferença. Acho que você,
em a distância, né, o estudo à distância, faz com que você às vezes não foque tanto no estudo. Tipo, em casa, querendo ou não, a gente acaba se dispersando ali, fazendo outra coisa, ou pega o celular. Não, na presencial é ali, você olhando o professor, você cara a cara, contato, é muito melhor. É um campo bem interessante, né? Quando você tem um trabalho mais manual assim, torna algo mais, como eu posso dizer, algo mais dinâmico. E quando você tem uma boa instrução do que fazer ali, como o Clístenes deu a nós, né? É bem interessante porque a gente acaba se interessando bastante por essa área, tanto da área de TO, como ele diz, né? E tanto da área de TI, que são duas áreas bem, relacionadas, mas, diferentes, né? Eu imaginava me tornar um programador, pra falar a verdade. Eu gosto bastante de jogos, né? Principalmente nessa área, assim, de jogos, de games. Eu acho bem interessante. Acho que programador é o que eu mais definiria pra mim. Principalmente nessa área agora de robótica, nessa área manual. Eu acho que é muito interessante, porque eu sempre trabalhei bastante com coisas manuais. Eu sempre gosto de fazer, vamos dizer assim, um esforço, né? Pra tá praticando alguma coisa. Apesar de ser mais tranquilo, digamos, tranquilo, né, a área de sistemas de informação, trabalhar com computador, programação, por mais que exija um pouco mais da sua cabeça, né, mas é bacana também, tanto prática quanto essas questões de programação e tal. Tem muito mercado de trabalho hoje em dia, principalmente. Inteligência artificial também, né, às vezes você se sente meio pressionado pela inteligência artificial, só que ainda não substitui o fator humano, que é, digamos assim, o prompt, né, que você tem que dar para a inteligência artificial. Mas se você está em dúvida se a área de TI ou se a área de programação é para você, eu acredito que é legal você buscar um pouco mais antes de você acabar entrando definitivamente nessa área, buscando estudar. Vale a pena muito sim estudar na FESP, são ótimos professores, tem uma ótima estrutura. E se você tem alguma curiosidade, é só buscar a gente pra gente estar conversando lá. É uma caminhada que estamos a passos lentos, mas a passos firmes, na verdade, né? Com calma e com bastante cautela, porque não é simplesmente utilizar a inteligência artificial, mas saber de que forma a gente vai utilizar ela, porque a gente tem que pensar em todos os tipos de diretrizes, não somente educacionais, mas também na parte de gestão, porque tem que pensar em políticas, questões éticas, de que forma os alunos podem utilizar a inteligência artificial, de que forma nós, professores, podemos utilizar a inteligência artificial em sala de aula e até onde que a gente é permitido também utilizar isso. Então, nessa questão do profissional que a gente forma na FESP, a gente tem todos esses projetos integradores extensionistas, que é uma questão, né, no curso de Sistema de Informação a gente não tem TCC, a gente não opta por isso porque não é uma exigência do MEC para o curso de Sistema de Informação. Tem instituições que optam por fazer, mas nós não optamos por fazer porque nós temos o projeto integrador extensionista. Então, todos os semestres o aluno ele acaba fazendo um projeto integrador como se fosse um mini TCC, onde ele desenvolve uma solução que pode ser uma situação, problema, ou então ele pode desenvolver uma solução real, de um problema real, de uma empresa que ele trabalha ou algo do gênero. Então ele está sempre, de uma certa maneira, ligando a teoria e a prática e desenvolvendo uma solução dado aqueles conteúdos daquele semestre. E esses cases eles podem ser úteis principalmente porque muitos cases podem ser colocados no LinkedIn, eles podem criar o seu próprio portfólio. Então, o que acontece? Eles podem, de repente, no momento que eles começarem a procurarem por estágios, entre outras coisas, né? Eles podem já desenvolvi, eu estou no terceiro período, já desenvolvi um case para a empresa tal, ou desenvolvi uma solução hipotética assim, que me gerou esse determinado resultado. Você coloca no LinkedIn, isso tudo gera, né, insumos para ele, como já foi desenvolvido, já fiz isso, já tem habilidade, já tem competência nessa área, e isso faz com que ele consiga ter uma maior visibilidade e também maior empregabilidade. Hoje, no curso de Sistemas de Informação, aproveitando em relação a essa questão da empregabilidade, a gente tem uma turma pequena ainda, mas essa nossa turma pequena, estamos indo para o segundo período, a gente está com basicamente em torno de 90% dos alunos trabalhando. A matriz curricular da FESP ela foi preparada para atender várias frentes, né? Então você vai ser preparado para trabalhar com programação, você vai ser preparado para trabalhar com inteligência artificial, você vai ser preparado para trabalhar com a parte de infra, né?
sendo que não é bem o foco, mas se você tem uma base para depois seguir e aprofundar por meio de uma pós-graduação ou algo do gênero, mas você tem uma base. E também tem uma base para trabalhar com questões que envolvem mais essa parte de ciência de dados, engenharia de dados. Então, assim, o que acontece? O curso ele é interessante, ele é totalmente adaptado às necessidades do mercado de hoje, né? Foi repensado e remodelado pensando nas necessidades do mercado. E se você tem esse interesse, você pode vir para a FESP, fazer o curso de Sistema de Informação e depois escolher, dentro desses 4 anos de curso, dentro de todas essas frentes, qual área que você de fato queira seguir e posteriormente seguir uma pós-graduação ou se aperfeiçoar em uma outra área. E nada impede, né, que você venha fazer um outro curso, continuar na FESP conosco, ser aluno ou egresso de uma outra graduação, né, que hoje cada vez mais existe alunos com multifacetados, né, você faz Sistema de Informação, daqui a pouco faz Direito, une uma coisa com a outra, faz Contabilidade, Administração, enfim, vai ter outros cursos de tecnologia também sendo propostos para o ano que vem. Então, você vai agregando a sua formação e cada vez ficando mais preparado para o mercado de trabalho com especificidades cada vez maiores. Então, se tem interesse, né, em fazer BSI, né, ou qualquer outro curso de tecnologia, eu acredito que vale muito a pena. É algo que realmente é satisfatório se trabalhar.